Boa tarde, meus queridos. Sou o professor Edson Mariano, milito na área de Direito Civil, Processo Civil. Hoje estaremos estudando uma matéria voltada mais para a prática jurídica. Essa matéria que sabemos, você é aluno de Direito e estará realmente se defrontando na segunda fase do exame da ordem. E com certeza, você captando, pescando, entendendo essa participação nesse nosso estudo, espero eu, e com certeza, com a tua atenção e dedicação, você conseguirá ter êxito nesta prática no dia a dia do seu futuro como advogado. E você, colega de trabalho, que ainda não ingressou com essa ação, que estaremos logo falando dentro da prática jurídica, você poderá então, de uma maneira muito singela, entender um pouco mais para que você tenha um embasamento para que você, militante na área do direito civil, caso haja necessidade futura para com seus clientes, você possa então fazer uso dessa ação. Pois bem, qual a ação? Que é essa que vamos estudar hoje, professor Edson. Nós vamos estudar uma ação que está dentro do mundo do direito. Que direito? Direito imobiliário. Esse direito protegido pelo Código Civil. Esse direito protegido que nós estaremos falando com súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pela Constituição Federal no artigo 5º da mesma, de 88, nossa lei máxima. Nós estaremos tratando a respeito de quê? De quê? De ação de adjudicação compulsória. Mas, professor, que nome é esse? Em relação a quê? Ação, repita comigo, de adjudicação compulsória de bens imóveis, bens encravados, ou seja, apartamento, casa, terra, sítio, fazendas, enfim, tudo aquilo que é imóvel, que não anda, que é passível de um registro no cartório de registro de imóveis da cidade, aonde aquele imóvel estará ali, está ingressado, está ali alicerçado, enraizado. Ok, meu querido? Pois bem, quando nós falamos de adjudicação, o intuito é aqui, com essa ação de adjudicação, é fazer que, pelas vias judiciais, tendo em vista que pelas vias administrativas não foi possível, venhamos a obter, militando, se esmerando, nos dedicando pelo nosso cliente, para que possamos fazer com que o juiz prolate nesta ação demandada uma sentença de procedência, para que você possa, comprador de um imóvel, ver o seu direito satisfeito, ver o seu direito adquirido, ver que a lei está do seu lado, quando você, um cidadão de bem, cumpre com boa fé tudo aquilo que foi ali pactuado, transacionado, acordado no contrato, no instrumento particular de compra e venda. Então, a palavra adjudicar, ad, é um prefixo grego que significa estar próximo. O juiz, então, tomará ciência daquela situação, conforme a sua petição inicial, conforme a sua exordial, ali em termos escritas, conforme os documentos juntados, que são os instruídos nos autos. Você então buscará o direito de reivindicar a lavratura daquele imóvel que você comprou. Pois bem, presta atenção. Como assim, professor Edson? No direito imobiliário, trata de compra, venda e locação de imóveis. Nós temos o Código Civil que trata sobre isso. Nós temos a Constituição, que dá um embasamento como carta magna. Nós temos súmulas do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a súmula 329, que veremos há pouco. Nós temos várias leis que protegem o quê? O direito de propriedade. Protege o quê? O direito de propriedade do cidadão. O direito real de propriedade para aquele cidadão. Então, quando nós trabalhamos na área de contratos vinculados para a compra e venda dentro do direito imobiliário, nós observamos o quê? Que devemos prestar atenção em duas situações muito importantes. Meu amigo estudante de direito, meu amigo colega de trabalho. Quando nós temos a intenção de comprar um imóvel, simplesmente precisamos, como advogado, estarmos ali protegendo juridicamente o nosso cliente, se esse for quem? O comprador. É claro, da mesma forma, se de repente for o vendedor, o proprietário,
Você, como advogado, tem as suas competências e suas atribuições, certo? Pois bem, quando nós compramos um imóvel, vamos usar como exemplo bem prático e sucinto. Nós podemos comprar aquele imóvel, vamos colocar ali um apartamento, podemos comprá-lo de que maneira? À vista. À vista. Mas o comprar à vista dentro das normas legais, dentro dos cuidados jurídicos, dentro da cristalinidade da verdade dos fatos. Comprar de quem realmente é legitimado, proprietário, que tem o direito real daquele imóvel, que esse direito é adquirido aonde? Com registro no cartório de registro de imóveis. O imóvel de quem se compra tem que estar ali o nome dele. O nome dele, o nome da esposa dele, enfim. É no registro de imóveis que vai te dizer, através de uma matrícula atualizada que hoje está aproximadamente R$ 58, você consegue ter a certeza, advogado, meu querido, e você, aluno de direito, de que aquele imóvel que o comprador almeja adquiri-lo realmente daquele proprietário. Mas nós falamos que tem duas formas, e nas duas formas existe dentro desse contexto a exigibilidade. Você pode até estar assessorado também por um corretor de imóveis, se de repente existe uma interveniência de uma imobiliária, ou mesmo pelo fator de ser autônomo um corretor de imóvel, porém legalizado e habilitado. O que se deve ver nesse imóvel é ver a transparência dele, é ver a lisura desse imóvel. E sabemos que antes de fecharmos afoitamente qualquer coisa, em busca de honorários ou em busca de comissão, devemos com calma, com sabedoria, ponderamento, devemos o quê? Daquele imóvel puxarmos uma certidão atualizada de matrícula. Precisamos buscar se tem alguma ação de execução fiscal, fruto de uma pendência de impostos perante a prefeitura municipal, aonde está encravado o imóvel. Precisamos ver se tem pendências de condomínio, porque se o IPTU e o condomínio você não ver isso, o adquirente futuro, ele assume a responsabilidade da pendência deixada, mesmo que foi feita pelo vendedor. É ali a obrigação propter rem. Então, para que o seu cliente não se decepcione com o seu profissionalismo, é importante esses cuidados. Saber realmente que não tem dívida condominial, saber realmente que não existe pendência de IPTU, sabendo que, se for detectado essas pendências, poderá ser abatido no preço integral do imóvel. Ok? Meu aluno, meu querido, meu colega de trabalho. Precisa-se também tirar as certidões. O direito imobiliário reza isso. Isso tudo faz parte para chegarmos nessa ação de adjudicação que veremos logo mais com mais profundidade. Certidões cíveis de distribuidor civil, certidão de execução penal, execução fiscal, ações trabalhistas, débitos trabalhistas da Receita Federal, certidões à primeira instância da Justiça Federal. Então nós precisamos puxar o Serasa do proprietário, o SPC do proprietário, na região onde está encravado aquele imóvel pretenso a ser comprado, como também, se de repente os proprietários moram em outra cidade, dessa cidade também. E se de repente você puder, também da Grande São Paulo, buscando todos os documentos embasadores, para que você, meu querido, possa dar a confiabilidade que o seu cliente mereça. Feito toda essa documentação, existem outras formalidades no que diz respeito à compra e venda de imóvel. Estamos aqui falando a respeito da compra à vista, que para mim é a melhor forma, porque você vai já no cartório, você entrega toda a documentação por escrevente do tabelião de notas, que tem a responsabilidade da lavratura da escritura, de recolher o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e encaminhar essa documentação, uma vez assinado por ambas as partes, aonde? Para o cartório de registro de imóveis. Uma vez sendo à vista, as coisas ficam mais tranquilas. Pagando-se a integralidade do preço, o que ocorre, meu querido?
simplesmente transfere-se o bem ao trem. Existem situações que é diferente da compra à vista, que, ao meu ver, é a mais segura, é a mais rápida e a mais tranquila nesse processo aquisitivo. Quando é feito à vista, com um embasamento em todas as certidões, em todos os documentos de segurança, mediante recibo, mediante testemunha, mediante lavratura, mediante o escrevente do tabelião de notas, à vista é tudo mais fácil. Mas o problema é quando resolvemos comprar de maneira parcelada, ou de repente nós temos quase que mais do que 50% do valor, e numa conversa houve uma transação, um acordo entre vendedor e comprador, e ali se dispuseram com vontade própria a fechar o negócio. De que maneira? Através de prestações até que se integralize o total daquele imóvel. Vou te dar um exemplo, meu amigo, colega advogado, eu vou te dar um exemplo, meu amigo estudante de direito e que já está no 7º, no 8º semestre diante fazendo prática jurídica. Nós temos aquele, por exemplo, que anuncia o seu imóvel hipoteticamente, dizendo, veio do apartamento em tal região, 2 dormitórios, ele discrimina o imóvel, metragem, área útil, área comum, valor de condomínio, IPTU, idade do imóvel, o que tem na circunvizinhança do imóvel, enfim. Esse indivíduo, ele publicou na Web Imóveis, ele publicou no Zap Imóveis, ele publicou no Viva Real, que são sites que trabalham muito a questão de compra, venda e locação de imóveis residencial e não residencial, que são os comerciais. Mas nessa situação hipotética, uma vez publicado, esse proprietário, vendedor, resolveu publicar o preço de R$300 mil. E espalhando isso nessas mídias imobiliárias, hipoteticamente um fulano interessou-se por ele. Só o que ele tem não é R$300 mil, ele tem R$280 mil. E o que ele faz com isso, meu colega, meu aluno? O quê? Ele vai tentar, no mercado imobiliário, negociar um abatimento no preço. Só que nesse caso hipotético, meu querido aluno, doutor, o vendedor, o proprietário atual é irredutível. Ele não aceita nenhum tipo de negociação, entendendo que o seu preço já está abaixo do exigido pelo mercado. Mas o interesse do comprador com sua esposa é tamanha que ele entende e faz uma segunda proposta, vez que a primeira não logrou êxito. Qual é a segunda? Qual é, professor, a segunda? A segunda proposta, meus queridos, qual é? Eu dou 5 mil de sinal como princípio de pagamento, com proposta ali assinada, deixando o cheque de 5 mil reais com o corretor de ou imobiliária, e também dá 275 mil com contra-recibo, fechando o valor de 280, e ali pactuado que os 20 mil restantes para completar a integralidade de 300 mil, isso será feito em parcelas. De que forma? Em 20 parcelas de R$1.000, reajustáveis por 1% ao mês cumulativo. Entraram num acordo. Aí eu te digo, você acha que o vendedor vai passar a escritura faltando R$20 mil? Não vai. Então o que o vendedor faz? O que o comprador também aceita? Dar aquele valor, pegar a chave do imóvel, tomar a posse direta do imóvel, mesmo em nome de quem? Em nome de quem? Em nome do proprietário. Em nome daquele que ainda consta na matrícula, no registro do cartório de registro de imóveis. Mas, para formalizar tudo isso, você que é um excelente advogado, você mexendo, buscando e vendo seus livros a respeito de negócio jurídico, a respeito de elaboração de contratos e sua licitude, você então expede, você então emite o que, professor? Um instrumento particular de compra e venda. Um compromisso de compra e venda. Nesse compromisso de compra e venda nós temos quem?
o vendedor, que é o proprietário, e nós temos quem? Temos quem? O comprador. E ali é feito um instrumento particular, com qualificação, com testemunhas, e se o proprietário é casado, é importantíssimo a outorga uxória. O que é isso, professor? O consentimento da cônjuge em relação àquele negócio jurídico a ser feito, o contrato de compra e venda daquele imóvel. E do outro lado também, se o comprador tiver esposa, que ambos participem ali na qualificação do contrato e na assinatura no final do mesmo. Feito o contrato, nessa questão de parcelas para concluir a integralidade do pagamento, é muito importante que esse instrumento particular, eu quero que você entenda que a palavra instrumento vem de instruir com palavra raiz. Instruir no infinitivo. E significa transmitir algo a alguém. Esse contrato, ele é instruído, é um instrumento. Instrumento significa documento. Gravem bem isso. Instrumento significa o que, professor? Documento. Documento esse que, se tiver um problema futuro, um problema superveniente lá na frente, nesses 20 meses posteriores a alcançar a integralidade, o preço da última parcela, se você tiver ali algum problema, tanto o vendedor como o comprador, ele buscará as forças da justiça. Não pela força do braço do homem, mas pela força do braço do direito positivo, do direito posto na lei. Esse contrato, esse instrumento, esse documento, além de ser assinado, a importância vital é que ele seja reconhecido as assinaturas das firmas no tabelião de nota. Você pode fazer isso na região do imóvel, caso queira. É melhor assim. Mas só isso é suficiente, professor? Um contrato muito bem redigido, sem cláusulas leoninas, cláusulas que prevalecem mais um em detrimento ao outro, mas um contrato com vínculos e vontades recíprocas, coerentes e embasados na lei. Precisamos então ter o quê? A expressão da vontade de efetivar aquele negócio pelas partes ali envolvidas. É necessário os recibos, a proposta que você deu formalizada, toda a documentação guardada e original a respeito daquela transação inicial preliminar. Mas aí, doutor Edson, e aí, professor, basta só isso? É muito importante mais um item. Que esse contrato assinado seja levado em cartório, no cartório de registro de imóveis, para que possa ali, o que, professor? Ser ali pré-notado, informado na matrícula do imóvel que existe esse contrato em evidência, que existe esse contrato que, uma vez paga a última parcela, transmitir-se-á o que? O imóvel por escritura pública, mediante aquisição, a quem, meus colegas de direito? A quem, meus colegas advogados? Transmitir-se-á o novo proprietário. Agora, tem pessoas que resolvem fazer todas essas coisas, recibo de entrega de chave, toda a documentação, contrato com firma reconhecida, com testemunhas, mas não observa isso na matrícula do imóvel. Será que isso gera problema? Segundo artigos da lei que nós estudaremos, do Código Civil, artigo 1417, artigo 1418, trata a respeito que isso é imprescindível, essa prenotação na matrícula do imóvel. Mas em contrapartida, através da súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça, isso caiu por terra, essa exigibilidade. Então você tendo o contrato registrado e prenotado na matrícula do imóvel, ou não o tendo, mas tendo o contrato, você pode então buscar, o bem maior, o seu interesse. Qual é? A lavratura da escritura e a transmissão daquele bem que você o comprou e o quitou para o seu nome, para que você tenha o quê? O direito real. Para que você tenha o quê? O direito de propriedade. E nesse direito você pode usar, gozar e dispor daquele imóvel. Ok? Tá bem claro para você? Então, eu fiz algumas anotações
que eu não estou com lousa, mas que eu vou passar para vocês. Sabemos que a palavra adjudicação é fazer de forma, mediante uma sentença judicial, compungir, obrigar, ou seja, compulsório está ligado com obrigar a quem? Alguém fazer alguma coisa. Nesse caso, nessa ação, seria o proprietário vendedor cumprir a sua palavra, cumprir os termos do contrato e passar a escritura definitiva para o novo comprador. O cabimento, sempre nesses casos, é exigível uma relação jurídica voltada em compra e venda de bens imóveis. Ok? A forma, parcelamento das parcelas, né? Seria o quê? Você pode dar a integralidade? Não. Você vai dar quase que a integralidade e o pouco que falta você vai parcelar. Ok? Pois bem, tá claro? Bacana? Então tá bom. Esse contrato, esse instrumento particular chamado compromisso de compra e venda, nós temos a palavra compromisso. Significa o quê? Obrigação pactuada. Dívida que deve ser paga a quem? Dívida que se comprometeu o comprador de pagar a quem? Ao vendedor. E o vendedor é chamado de quê? De promitente vendedor. Uma vez cumprido, ele promete em fazer a parte dele. Mas no caso aqui, em ação de adjudicação, existe uma negativa, existe uma quebra de boa-fé, existe realmente um abalo na estrutura contratual. Causada por quem? Causada pelo vendedor, que de alguma forma direta ou indireta recusa-se em passar aquela escritura para o nome de outrem. Às vezes exige até mais dinheiro, alegando que vendeu a preço baixo do mercado. Isso não deve acontecer. Essa atitude é ilícita. Essa atitude denigre a imagem de ética e de responsabilidade civil. Nós falamos então a respeito dessas questões. E eu quero que você entenda como é que inicia-se o conflito, para que você tenha de sair da esfera administrativa. O que é a esfera administrativa, doutor Edson, professor? É você tentar, através de um e-mail, solicitar que o vendedor compareça ao proprietário em cartório para lavrar a escritura, através de mensagens criptografadas do WhatsApp, através de comunicados simples, mas registrados por AR. O que é AR, professor? Aviso de recebimento. Mas a forma mais eficaz, a forma mais contundente como instrumento, como documento, é uma notificação extrajudicial, de forma que você, advogado, vai redigi-la, fazendo com que nos termos da mesma conste cláusulas que mostrem a obrigatoriedade do vendedor proprietário atual ir comparecer em cartório, lavrar a escritura para dar o que? A aquisição definitiva, para passar o direito real de propriedade ao comprador. Ok? E aí, o que faz o juiz? O juiz, então, ele sai daquele processo, daquele princípio da inércia, ele, então, motivado pela demanda judicial, essa instaurada, essa ajuizada pelo comprador, cuja natureza é ação de adjudicação compulsória de bens imóveis, o juiz vai, então, ver que aquelas alegações na exordial do comprador está juntado todos os documentos, como RG, CPF do cônjuge ou só daquela pessoa se for solteira, comprovante de residência, o instrumento particular do contrato com as assinaturas ali todas reconhecidas e as folhas todas vistadas, a cópia da matrícula atualizada do imóvel, quizás com a prenotação desse negócio jurídico no corpo da matrícula, e todos os recibinhos, nesse exemplo hipotético, do pagamento. Feito isso, você poderá observar que o juiz nada poderá fazer a não ser citar a parte contrária, o proprietário, para que ele possa, obedecer os ditames ali do contrato. Então, talvez até numa conciliação, resolver a questão ali em juízo
então ir em cartório para passar a escritura a quem de direito. Nós temos a eficácia erga omnes, que ela tem uma eficácia para todos. Quando você faz essa prenotação no registro de imóveis, dessa transação, desse negócio jurídico com data certa, com termo final. Agora, quando você não registra em cartório, você tem o quê, meu querido aluno de direito? Você tem o quê, meu colega militante na área de direito civil? Você tem o quê? Você tem um direito apenas entre as partes. É a pacta servanda. O contrato faz lei entre as partes. E isso realmente não é que vai lhe prejudicar, mas quanto mais contundente for, quanto mais embasador de questões públicas, isso vai te ajudar muito lá na frente na prolação da sentença, ok? Então, nós entendemos que esta ação de adjudicação compulsória de bens imóveis, ela está voltada, geralmente, quando há um instrumento particular tratando de finalização da integralidade do pagamento daquele imóvel, qualquer que seja, através de parcelas. E uma vez adimplidas, uma vez concluídas, uma vez ultimadas, deve-se então o proprietário dispor-se voluntariamente, com muito bom agrado, e junto com quem adquiriu o imóvel, lavrar a escritura no tabelião de notas. Ok? Tudo bem? Tá bem certo? Pois bem, dentro da prática jurídica, nós temos a fundamentação legal. Como que é então uma petição inicial nesse sentido? Vai lá um cliente no seu escritório e vai colocar justamente essa história. Comprei, paguei em parcelas no final, dei tanto de sinal, dei tanto como pagamento no seu montante abrangente, ficou faltando 20 mil, paguei, está toda a documentação aqui, doutor. O que eu faço? Nós já sabemos. Nós estaremos então ingressando com ação de quê? De adjudicação compulsória de bens imóveis. Tudo bem? Agora, dentro da petição, nós temos o cabeçalho, o endereçamento, a excelência e a comarca respectiva. A comarca é onde está encravado o imóvel. Se você comprou em Jundiaí, é na vara civil de Jundiaí. Se você comprou na Praia Grande, é na vara civil de Praia Grande. Então é assim que acontece, é assim que a lei determina. E nós temos a qualificação nessa ação. O que acontece? O comprador, ele simplesmente vai estar ali como requerente, né? E o vendedor, que é o proprietário, vai estar como réu nessa ação. E qual é a natureza, qual o nome da ação que entre a qualificação do autor e do réu vai estar ali? Vai estar ação de adjudicação compulsória de bem imóvel. E nesse intuito, após, você simplesmente vai colocar os fatos. Você vai relatar tudo o ocorrido, desde que você viu a publicação, todas as tratativas, conforme documentos anexos, documento 1, 2, 3, 4, 5, e você vai juntar isso na petição inicial ao ser distribuída digitalmente no Tribunal de Justiça. E aí vem na petição o endereçamento, a qualificação conforme os termos do novo CPC. E aí você então vai relatar os fatos ocorridos. E é legal você vender a ideia de maneira interessante. Que você possa colocar então ali a fundamentação jurídica, o seu embasamento jurídico, a sua possibilidade jurídica para que você busque os seus direitos. E ela se encontra, como nós já falamos, na Constituição Federal, no Código Civil de 2002, em Decreto-Lei número 58 de 1972. Nós temos outros embasamentos que veremos há pouco, que você observará que você estará mostrando, com base e excelência nesses artigos, conforme preceitua os ditames da lei, eu tenho direito, porque isso é assim, assim, assado. Mas nada impede, além do tópico de fundamentação jurídica, você colocar ali responsabilidade civil. Você pode colocar ali a respeito de danos morais, porque isso lhe trouxe um constrangimento, isso lhe trouxe um medo. Mas você sabe que para que você também entre com essa ação, lembra que você tomou posse do imóvel no nome de outrem, porque ainda não passou para o seu nome. É muito importante que você quite as prestações, mas esteja em dia com o condomínio no nome do proprietário,
do IPTU no nome do proprietário, e você pode juntar certidão negativa de dívida de condomínio com assinatura do síndico, com firma reconhecida nos autos, e você pode também buscar, geralmente as prefeituras hoje faz pela internet, você pode buscar a dívida ativa para mostrar que você está quites, que pagou, que cumpriu não só os termos contratuais, como também as dívidas relativas àquele imóvel. Pois bem, no exame da ordem, nós temos a primeira parte, primeira fase, que é a fase objetiva de questões, e nós temos a segunda fase, que é a prática profissional. Então, eu gostaria que vocês entendessem a importância do manuseio do nosso vade-mecum, seja de qualquer editora que possa ser. Eu vou estar aqui lendo alguns artigos para que possamos mais e mais entender a respeito dessa convicção jurídica que você pode tomar posse dela, como também embasamento da mesma, para que você, sem medo, busque os seus direitos, não pela força do braço do homem, como há pouco dito, mas pela força do braço da lei, do direito positivo, do direito posto. Tá certo? Então, vamos aí para o Código Civil, artigo 1418 e 1417, 1418 e 1417. Vou tentar ver aqui com vocês. Rapidamente, vamos lá para o Código Civil, 1417. Ó, estou procurando no mesmo tempo que vocês. Olha lá, 1417 diz assim: do direito do promitente comprador, mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, isso é muito importante. Naquele instrumento, naquele contrato, tem que ter a cláusula que não foi pactuado arrependimento, tá? Para que, se houver esse arrependimento, aí existem questões para ser tratadas a respeito desse arrependimento. Celebrada por um instrumento público, que nós já falamos, ou particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Esse é um dos artigos de embasamento. Ele adquire direito real para a aquisição daquele imóvel. Aí vamos para o 418, que eu também anotei aqui para embasamento da nossa petição inicial. Diz assim: o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do proponente vendedor ou de terceiros a quem os direitos desse forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Está muito bem claro. Ele vai requerer do proprietário, e se esse vier a falecer no curso desta ação, ele vai requerer de quem? Do inventariante, que é o administrador do inventário, mas de todos os herdeiros. Porque ele tem direito a reivindicar o seu direito, ok? Pois bem, vamos para a súmula 239, que fica no final do seu vade-mecum, e vamos ver o que diz a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, 239 diz o seguinte: